Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na Music.ly, a melhor plataforma de ensino de música online. E tô aqui atendendo a muitos pedidos da galera e também a um pedido meu. Muito obrigado, Cássio, por ter nos enviado o CTX 5000 super lançamento aí mundial, em especial aqui no Brasil. Já tá nas lojas, mas são poucas lojas que tem ainda, mas já é bem legal você dar uma olhada nele e já conhecer os recursos dessa super máquina. Tem muita coisa legal pra gente conversar e já vai ficar um bom tempo junto aqui para você poder conhecer todos os recursos desse teclado sensacional. O CTX 5000, ele tá na ponta ali dessa nova linha CTX então. Tem outros 3 teclados um pouco mais básicos. Por causa disso, a gente já vê que ele provavelmente vem para ficar no lugar do CTK 7200, com algumas vantagens e algumas desvantagens. Por exemplo, o CTK 7200 tinha os drawbars, ele tinha um audio recorder para você poder gravar o som do microfone, que esse daqui não faz. Em contrapartida, esse daqui tem várias outras coisas interessantes, como por exemplo a entrada do pedal de expressão, que para mim é sensacional. Esses falantes aqui enormes, super potentes, de 15 watts cada um. Então tem muita novidade também boa. Antes da gente seguir, já dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Em breve teremos mais reviews aqui, outros vídeos de dicas, então não perde essa oportunidade, já ajuda a gente na divulgação, compartilha e vamos que vamos. Se você tiver alguma dúvida também, você já sabe, pode mandar aqui nos comentários do vídeo. A primeira coisa que eu queria dizer realmente assim, o que eu achei que deu uma super melhorada, e é essa propaganda que a Cássio está fazendo muito em relação à linha CTK, é realmente a qualidade dos timbres. Então eles deram uma trabalhada aqui, eles falam que tem aquela nova tecnologia, se não me engano, AIX, que daí é um novo componente ali, um novo processador, digamos assim, que é para timbres acústicos e dá uma boa melhorada no timbre. Isso realmente aconteceu, o timbre de piano tá mais legal, o timbre de Rhodes tá mais legal, o timbre de cordas, violão, então as coisas acústicas estão realmente bem mais interessantes. Então esse já é um ponto para você levar em consideração em relação ao CTK 7200. Fora os timbres também acústicos, eu achei que eles deram uma boa trabalhada nos timbres eletrônicos também. Então tem muitos sintetizadores, timbres sintetizados bem legais aqui no teclado, fora as baterias que ficaram muito boas. Então eu vou tocar aqui com 3 ritmos, 3 coisas que eu montei aqui para você poder finalmente escutar um pouco do som desse teclado. Vamos lá então?
E aí, o que você tá achando desses novos timbres? Então, você viu que essa última música um pouco mais acústica, né? A bateria acústica com um som super legal. O próprio trompete também, esse trompete solo que também é bem bonito, que eu achei que funcionou bem. E nas primeiras músicas, tem uma coisa muito legal, que além deles terem trabalhado esse repertório mais pop, mais dance, mais eletrônico, não sei exatamente como é que você chama, mas foi legal que eles trabalharam algumas músicas famosas mesmo. Então você vê nitidamente que esse acompanhamento aqui da primeira música e da segunda música são já de fábrica do teclado e são referências a músicas que estão aí no mercado, do Bruno Mars, tem coisa do Ed Sheeran. Então não é tudo, tá? Não são todos os timbres novos, não são todos os ritmos novos, ainda tem aqueles ritmozinho meio breguinha, meio ruinzinho, com acompanhamento de guitarra, ainda tem. Mas eles deram uma boa mexida em grande parte das coisas, então tem muito material legal, mesmo para quem não quer só tocar, por exemplo, aquelas coisas mais simples, rocks mais antigos, ou mesmo só música brasileira. Agora já tem um repertório bem maior aqui de ritmos e estilos. Pra gente poder seguir aqui, eu acho legal a gente falar um pouquinho da estrutura então do teclado. Primeiro que a gente tem 61 teclas, aquela tecla de corpo cheio que é comum da Casio. Eu achei legal que por mais que seja tecla leve, lembre disso, muita gente depois me pergunta depois, a tecla é leve? Tecla leve, normal, levinha essa tecla aqui. Não é semi-pesada, mesmo tendo corpo cheio. Mas eu achei ela um pouquinho mais amarradinha do que a tecla do CTK. Eu sempre falo que a tecla do CTK ela é bem levinha, né? Você percebe que é a mesma tecla, só que eles deram uma leve apertadinha. Então ela tá um pouquinhozinho mais pesada, então um ponto positivo, achei bem legal. Embora tenha aquilo que eu vejo muitos alunos falando que a tecla da Casio é um pouco mais alta, tal, né? Que ela é um pouco mais difícil de apertar. Enfim, continua o mesmo sistema, pra mim não me incomoda, eu gosto bastante. Então, obviamente que a gente tem sensibilidade ao toque, tem 3 níveis de sensibilidade, ou então você pode desligar também, dependendo do timbre que você tiver. A gente tem o pitch bend, a gente tem o botão aqui de modulation wheel, que depois eu vou mostrar bem direitinho aqui como é que ele funciona, que tem outras funções a mais, e também tem algumas outras coisas que o pessoal sempre me pergunta que eu acho bem interessante a gente dar uma olhada aqui. Então tem o botão de sustain, que você pode usar se você não quiser usar o pedal de sustain, o botão de portamento, que é aquela coisa de dar uma ligada, é o glide que a gente vê geralmente em sintetizadores, que é interessante também estar à mão, talvez nem tanto, mas a gente tem um metrônomo muito à mão, ó, com o tempo aqui fácil de você mexer para cima e para baixo, mais tempo, menos tempo, e o botão tap tempo, que eu acho sempre sensacional para você poder bater o ritmo que você quer e não ter que ficar caçando aqui o número na hora. Fora isso, tem um botão super prático de split, um super prático de layer, o botão de oitava, que também tá bem prático, e o de transpose, que você sabe que eu não gosto que você use, mas tá aqui à mão, de repente, para facilitar a sua vida num baile, alguma coisa, tá bom? Tem 2 novidades que eu achei muito legais nesse modelo e eu vou te mostrar aqui com o meu timbre de órgão que eu coloquei. Uma das novidades é que o botão do modulation, agora ele também tem o assignable, que quer dizer que você pode direcionar para ele outros efeitos também, que não só aquele vibrato comum que a gente tem geralmente no modulation. Então, em geral, você pode trabalhar com quase todos os parâmetros de um efeito DSP, por exemplo. Então, ó, eu já programei ele aqui, porque não veio programado nesse timbre, um órgão, em que, na hora que eu apertar o botão, primeiro que ele vai ficar, ele não vai desligar sozinho, não vou precisar ficar apertando ele vai começar a trabalhar com a Leslie, quer ver, ó? Então tá 100, ligando aqui, ó. Ó, você começa a ouvir a aceleração. Desligou. Muito legal. Isso é uma novidade, é o tipo de coisa que a gente via em teclados muito superiores. Então aqui você consegue programar para poder trabalhar com vários parâmetros de efeito aqui. É bem interessante, tem muito efeito, muita coisa legal que a gente vai ver aqui durante o review. Mas só para você ter uma ideia, a segunda coisa legal, que depois eu vou mostrar a entrada aqui também, é que tem uma entrada para segundo pedal, que aceita pedal de expressão. Então eu tô com o meu pedal de expressão colocado aqui embaixo e olha só que interessante, ó. Eu mexo o pedal, eu mexo o volume. Isso daqui é simplesmente sensacional, né? É outra coisa também que a gente estava acostumado
só em instrumentos muito mais caros. E o melhor de tudo, tá? O sinal desse pedal é enviado por MIDI. Então, se você estiver usando o teclado como controlador, o seu PC ali ou o seu iPad vai receber também esse sinal. Então, olha que legal. Quando a gente junta tudo isso, a gente consegue fazer umas coisas interessantes, ó. Veja que o pedal só está atingindo o volume do meu órgão aqui, ó. O legal é que essa segunda entrada de pedal também aceita um pedal de sustain, se você preferir, para você poder fazer aquele soft sustenuto ou mesmo controlar o play stop do seu acompanhamento pelo pé também. Então você pode usar um sustain normal e uma expressão ou dois pedais de sustain e escolher qual função que você quer. Beleza, então vamos começar a falar de mais alguns outros timbres, afinal é isso que você quer ouvir aqui também, né? Primeiro é legal você saber que tem 800 timbres integrados, se não me engano até o 560 são timbres mesmo dele, enfim, da Casio. Depois entram aqueles timbres GM, então tem bastante timbre GM também aqui no meio do caminho, que teoricamente eu acho timbres um pouquinho piores do que os que vêm originais do teclado, mas tem outras opções de timbre lá também. E uma coisa que é importante você saber que você tem 100 user, então você pode gravar 100 timbres seus aqui dentro, que você pode tanto montar do zero aqui, ou de repente baixar de alguém que montou na internet, enfim, tá disponibilizando, você coloca no pendrive e consegue usar 100 memórias user, que é muito timbre para você poder ter do jeito que você quer. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o piano. Uma coisa que é importante você saber, eu dei uma leve mexida aqui na equalização dentro do próprio teclado, tá? Não tô mexendo na equalização da mesa, nada disso, tá bom? Então aqui eu tô colocando um pouquinho mais de grave, porque eu tirei das caixas aqui e eu achei que nas minhas caixas na linha tava vindo pouco grave. Então eu trabalhei com o equalizador central do teclado e coloquei um pouquinho mais de grave no próprio teclado, coisa que você pode fazer. Então eu não tô roubando, tá bom? São coisas do próprio teclado mesmo. Então vamos ao timbre de piano aqui, ó. Na minha opinião, um piano realmente acima da linha CTK que a gente tinha, então realmente valeu a pena essa reformulada que eles deram, eu achei bem legal, bem mais expressivo, com mais agudos, ó. O grave mais encorpado. Né, um timbre realmente bem melhorado. Vamos seguir então o próximo timbre que eu peguei, o número 34, aquele foi o primeiro, o 001 Stage Piano, que é um elétrico piano então, ó. Bem legal,
né? Quem conhece a linha CTK também sabe que deu uma boa melhorada. Próximo timbre, o Early, que é o número 38, que eu sempre falo do Early da Casio. E aqui é uma coisa legal, eu acho que você está vendo aí na câmera, não sei se dá para ler, mas esse é um timbre que ele já tem escrito aqui que ele é um Amp EP, quer dizer que ele tem um DSP de amplificador aqui, que é bem legal, ó. Bem interessante. O próximo timbre, um FM piano, né? Então, ó, tá aqui como Digi EP2, olha só. Tem um ataque legal, né? Selecionei também um clavinet 056. O próximo, um órgão aqui, um gospel órgão, aquele número 74, ó. Você vê que de fábrica, ó, ele não vem com a Leslie programado, ó. Aqui tá com aquele vibrato, ó. O próximo aqui eu peguei um órgão de rock, então é o número 087. Vamos ver como é que fica? O que eu acho barato mesmo para você perceber não são esses efeitos DSP. Então aqui a distorção desse órgão não é direto do teclado em si, né? Não é direto do timbre, na verdade. Ela vem de um DSP ali, de um amplificador que causa esse drive aí a mais. Para quem faz casamento, aquele 093 aqui, ó. Né? Tem um monte de opções aqui para você trabalhar também, só para você conhecer alguns. Para quem curte esses timbres mais distorcidos de rock, também tem o 099 aqui, ó, que também é a mesma coisa, ó. Ainda mais distorcido que aquele anterior, né? Vamos ao famigerado acordeão, que se eu não mostro aqui, todo mundo me mata, né? Como eu sempre falo, eu não sei tocar acordeon, mas só para você ter uma ideia do timbre, tem várias opções aqui de acordeon, mas esse foi o que eu achei um pouquinho mais brilhante, mais legal. Um outro timbre que você vai ver muita gente usando aí e mostrando é esse 113, que é o violão dele acústico, né? Que eu não uso muito, mas como melhorou os timbres acústicos é legal a gente ver, ó. Inclusive ele tem esse efeitinho, né, ó. Se você bate mais forte, ó. Então mais uma novidade legal que já tem uns timbres aqui com efeitos interessantes. Um timbre também de guitarra distorcida bem legal, 159, olha lá.
Não sei tocar guitarra e violão no teclado, mas dá para ter uma ideia do timbre. Tem outros strings aqui com um pouquinho mais de brilho, tudo, mas eu gosto bastante desse um pouquinho mais fechado. Pra gente dar uma olhada ainda nesses novos instrumentos, em especial o solo. Então eu usei aquele solo trompete, por exemplo, no começo ali. Agora tem um violino solo bem interessante, ó, que eu achei ele bem expressivo. Bem bonito, né? Pra gente fazer uma musiquinha rápida, ó. Vê que ele é bem expressivo mesmo para você fazer um solo aqui, é bem legal, funciona muito bem com os acompanhamentos. Não podia faltar aqui também o 261, que é um hard brass aqui, ó. Né? Quem usa, quem toca bastante em baile vai usar bastante ele. E daí nessa parte também é legal, eu não vou passar em todos os timbres, mas só para você ver, ó. E tem vários timbres que ele faz o efeito, ó. Se você toca fara, certo? Então tem vários timbres que tem esses efeitinhos, como era o do violão, tem dos brass aqui também. O próximo, um saxofone solo também, ó, 289, pra gente poder ouvir um pouquinho também, ó. Que ele tem um vibratinho que entra depois, que é bem interessante, então eles deram uma boa trabalhada realmente nesses timbres acústicos. O 318, uma flauta aqui bem bonita também, ó. Daí a gente entra na parte de sintetizadores, eu vou colocar aqui o 340, tem muita coisa legal, muita coisa nova, tem uns timbres que começam com EDM aqui, que são umas coisas bem diferentes, deve ser provavelmente algum produtor específico que produziu, mas só para você ter uma ideia de alguns timbres, ó, que a gente usa bastante, algumas coisas bem anos 80, assim, ó. Você vê que é um timbre de super qualidade. Agora no 381, ó, eu peguei aqui um Sol lead para você poder fazer também. Dá para ver que ele tem um timbre, né, bem forte. E aqui eu estou fazendo todos os timbres sem delays, essas coisas você pode programar tudo isso, eu vou falar daqui a pouquinho. Um pad, o 459, aqui ó. Bem bonito, né? Então você vê que é bem expressivo, os timbres de sintetizador realmente estão muito interessantes nessa nova linha aqui, eu gostei bastante. E para terminar, só para você ter uma ideia, eu vou usar esse timbre daqui a pouco também, mas olha o tipo de coisa que entrou no teclado, ó. Temos um cavaquinho, então o Brasil foi contemplado aqui com algumas coisas bem legais nesse teclado novo. Tem um ritmo aqui que eu vou usar de samba que tem ele, então só para você ver como tem muita variedade de timbre mesmo, muita coisa nova. E claro, não só timbres brasileiros, tem de pandeiro, tem umas outras coisas também, mas também timbres indianos, chineses, que são esses mercados aí que geralmente a Casio faz bastante sucesso por ter um preço mais acessível. Bom, agora você já deu uma ouvida nos timbres, já viu mais ou menos como é que é a qualidade, que realmente deu uma boa melhorada em relação à antiga linha 70.
ATK, então dá para confiar bastante no piano aqui, dá para confiar em outros instrumentos que tem muita coisa legal. O que eu queria que você entendesse bem, para você poder entender o funcionamento do teclado, é que basicamente tudo que você salva nele, a gente está trabalhando com a memória de registro. Então aqui na frente você está vendo que tem essa registration aqui, ó, que são 8 botões e você tem alguns bancos aqui para você poder trabalhar. Então são ao total 128 registros que você pode fazer como se fosse de performances. Por que que isso é importante? Porque nesses registros é que você vai conseguir colocar a função do pedal de expressão, por exemplo, a função do botão de modulation, quantas oitavas, quantos semitons você quer que funcione, por exemplo, o pitch bend, é onde você vai salvar todas as coisas de split, dual voice. Então tem muita informação que você só consegue acessar trabalhando com registration. Isso é até, por um lado, um defeito, porque quando você liga o teclado, por exemplo, ele vem já com aquela formatação de fábrica. Então coisas que estão no function, como por exemplo o touch, se eu quiser deixar no touch mais pesado, não fica salvo, não no general do teclado, eu só consigo salvar em específico timbre por timbre. Então isso, você imagina, fica um pouco mais demorado. Por outro lado, você consegue salvar timbre a timbre 100% de coisas diferentes. Então eu posso já deixar salvo no teclado que no meu timbre número 1 aqui, o pedal vai funcionar para o volume X e depois o timbre 2 vai ser para o Y, por exemplo. Então tem vantagem e tem desvantagem. Para quem gosta de ligar o teclado e sair simplesmente colocando os timbres já prontos, talvez você sinta um pouco de dificuldade com isso. Daí é legal você ter um registration. Eu deixei aqui padronizado, por exemplo, uma registration, de repente o seu timbre número 1, com já todas as coisas que você gosta. Então, como eu quero que ele sempre reconheça o pedal, eu quero que ele sempre reconheça o touch mais pesado, já deixa salvo no seu banco número 1, independente do timbre que você for usar, porque daí você já deixa essas configurações todas colocadas. Mas é muito importante você entender isso, principalmente você que já comprou o teclado, para você poder tirar o máximo de proveito dele. Nessa registration, você consegue colocar muita coisa. Quer ver? Eu anotei aqui para não falar besteira. Primeiro que você consegue trabalhar com 4 timbres em split. Então você consegue trabalhar 2 uppers e 2 lower, né? Então são 4 timbres ao mesmo tempo. Você consegue salvar para esse timbre específico no registration o split point. Você consegue salvar o efeito de reverb, chorus e delay específico. O transpose, se você quiser deixar específico que o seu timbre número 2 é sempre 2 semitons acima, tá salvo na registration. A oitava dos instrumentos, a touch response, a função do pedal 1, do pedal número 2, se vai estar apertado o botão de sustain, de portamento, a função da modulation, o ritmo, o tempo, se o acompanhamento está ligado ou não, o tipo de fingering, né, de reconhecimento de acorde que ele vai fazer quando você estiver usando os acompanhamentos automáticos. Pode ser um para cada um, não tem problema. Cada registration tem um tipo de reconhecimento de acorde, não tem problema. O sync start, o sync stop, se você está usando um arpeggiator ou o auto harmonizer, que eu já vou falar daqui a pouco, os phrase pads que estão aqui na frente, mixer, ou seja, tudo isso você salva numa registration. Então tem a desvantagem por um lado, que é você ligar o teclado e não pegar ele já do jeito que você quer, porém, uma vez que você salva pelo menos um timbre com as características que você gosta, você tem como salvar muita coisa legal. Quer ver, ó? Você viu que eu tava tocando aqui normalmente, se eu coloco no meu número 4 aqui, olha que interessante esse timbre que eu montei. Só para você perceber, ó, eu tô usando aqui então um determinado ritmo, não tô usando o acompanhamento. Isso tudo que você tá ouvindo é uma programação que eu montei e já deixei montadinha pronta aqui. Então eu tenho na mão esquerda um pad e um arpeggiator ao mesmo tempo com oitavas separadas, e se você estiver ouvindo no fone, você vai perceber que um deles está um pouco mais para a esquerda e outro um pouco mais para a direita, ó. Então isso não é uma linha de baixo do acompanhamento, é um arpeggiator. Ao mesmo tempo, na mão direita eu tenho outros 2 timbres. Ó, posso desligar, ó. Então, olha a quantidade de coisa que a gente consegue usar. Das coisas que você pode salvar, tem também a questão de qual desses timbres aqui vai obedecer, por exemplo, o seu pedal de expressão ou o seu pedal de sustain. Então, uma coisa legal que dá para você fazer, que a gente usa muito aí nos barzinhos, enfim, o pessoal de igreja gosta bastante. Então, olha que interessante, ó. Eu tô controlando o volume do strings, ó, pelo meu pé esquerdo aqui, ó.
Ou seja, é uma função avançadíssima, né, para um teclado aqui que a gente está falando na faixa de R$2.000, por exemplo. Então, para quem toca em casamento é muito útil, tem muita utilidade você poder usar isso. Então, tenha um pedal de expressão que você vai ver que vai ser muito legal, vai ser muito interessante. Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de efeitos, para isso eu anotei algumas coisas aqui interessantes para você poder saber que eu ainda não vou mostrar. É muito importante você entender também como é que funciona a base de efeitos dele, primeiro porque essa parte dos DSPs é muito legal, mas também tem mais coisas que você pode colocar. Então eu vou ler aqui para não errar. Até se você estiver conseguindo enxergar bem a tela, você vai ver que aqui do lado a gente tem o DSP Tone, a gente tem o Reverb, o Chorus e o Delay. O que que acontece? Cada timbre, cada registration aqui te permite então que você use um Reverb, um Chorus e um Delay como um Master Effect daquela registration, certo? Então o número 5 aqui tem um Reverb, um Chorus e um Delay que eu posso direcionar para qualquer um dos instrumentos que eu estiver usando, seja ele em split, em dual voice ou coisa do gênero. E daí, além disso, o timbre em si, o próprio timbre, o tone, leva com ele um DSP, que daí é um efeito à parte. Então, não sei se dá para entender direito, mas basicamente você consegue misturar todos esses efeitos, só precisa tomar um pouco de cuidado porque alguns funcionam como Master Effect, mas o DSP funciona mesmo dentro do tone, você salva dentro dele no edit do tone. Claro que você pode também editar esse DSP para que seja um reverb, um chorus ou um delay dentro do tone, direto. Mas tem essas todas possibilidades para você poder pensar. Como eu falei também, existe um equalizador geral aqui, que eu usei durante a maior parte do review. Você tem 10 equalizadores prontos, standards ali, para você poder usar. Então, um com mais grave, um com mais agudo, conforme se você for usar na caixa de som dele mesmo, se você for usar no fone, se for usar ligando em PA, você vai escolher qual que é a equalização que fica mais legal. Essa equalização é a única coisa que eu percebi aqui, pelo menos, que você consegue salvar, que ele vai reconhecer para você usar como master mesmo no teclado. Então você não vai precisar ficar mudando em todas as registrations. E tem uma equalização também user, para você poder deixar do jeito que você quer, dependendo do lugar que você tá. Então é bem legal. Esse tipo de equalização master, assim, a gente via bastante nos teclados PSR da Yamaha, então a Casio trouxe também, eu acho muito interessante. Só para você ter uma ideia, são 100 efeitos DSP que tem disponíveis aqui. Porém, ainda vai mais longe do que isso. Eu dei uma mexida aqui só para você entender. Na verdade, são 900 DSPs que estão salvos. O que acontece? Os primeiros 800 já são os DSPs que a fábrica montou para cada timbre. Então, o DSP 001 é o do piano 001. Entendeu? Você vai ver que cada DSP tem o nome do próprio timbre. Então, nesse DSP já tem diversas coisas ali acumuladas. Daí você tem 26 DSPs crus mesmo, que daí é o DSP, sei lá, um flanger, um chorus, um delay, um wah, um drive, são esses específicos, e todos os outros 74 são mesclas de mais de um efeito. Então, drive com chorus, rotary com flanger, sei lá. Então, você consegue mexer numa infinidade de coisas que é muito legal. Você consegue mexer em muito efeito. Dá para você transformar o timbre do jeito que você quiser. Salvando nas registrations, você pega ele bem rápido para você poder entender. Só para você ter uma ideia, ó, eu montei aqui um timbre no meu set aqui. Você vai ver, não sei se dá para ler porque tem um problema aqui de contraste da tela, mas está escrito no name. Por que ele tá sem nome? Porque é um timbre que eu salvei e não coloquei nome específico, porque eu mudei o DSP. Como o DSP tá atrelado ao tone, quando eu mudo o DSP, ele salva numa daquelas 100 user de registro ali que eu tenho de timbres. Mas só para você ter uma ideia, para eu não esquecer, ó, aqui eu tenho um DSP de amplificador, então um Rhodes com amplificador. Eu ativei o delay, o chorus e o reverb no Master Effect para poder funcionar nele. E o vibrato tá no modulation, porque a modulation é um vibrato, certo? Sempre é um vibrato. Então eu consegui jogar aqui, eu consegui caracterizar esse vibrato do jeito que eu queria e o botãozinho tá em vermelho aqui segurando. Então é lógico que esse timbre é extremamente exagerado, mas só para você ver o que dá para você fazer com tudo ao mesmo tempo, ó. Então esse é um timbre, ó. Dá para escutar o vibrato, posso desligar o vibrato aqui na mão, ó. Dá pra ouvir nitidamente a diferença, né? Ó, tô com um delay. Tem um speaker aqui que você tá vendo que ele tá um pouquinho mais agudinho, porque tem um amplificador, ó. Então
Então só para você perceber a quantidade de possibilidades que eu tenho e salvo aqui no meu timbre, toda vez que eu ligo o teclado, põe na minha registration, ele pega tudo isso e monta esse timbre para mim. Eu achei isso incrível, é uma coisa que a gente só vai encontrar em teclados muito mais avançados e a gente tá falando aqui de um teclado, teoricamente, a linha CTX iniciante, né? É muito legal, a gente percebe realmente que não é um teclado iniciante, é um teclado intermediário para profissional que dá para você levar pro palco tranquilamente. Vamos lá que ainda tem coisas pra gente conversar aqui, que esse teclado tem muita coisa legal. Você viu naquele timbre anterior que eu tinha usado um arpeggiator, né? Então a gente tem 150 tipos de arpeggiator, é coisa pra caramba. Você também pode determinar quais os timbres do split, do dual voice que você quer que ele atue. E tem aquele auto harmonize, são 12 tipos. É uma função que eu já mostrei em outros reviews, que você tá tocando o acorde na mão esquerda, ele reconhece e ele harmoniza a sua melodia com acordes pra você. Não usa esse tipo de função, gente. Vai estudar, é muito mais interessante, é muito mais legal. Uma desvantagem é que ou você usa um ou você usa outro. E de fábrica, quando você liga o teclado, ele já vai deixar como padrão o botão como o Auto Harmonizer, que eu acho que é a função mais chata das duas. Então você precisa registrar mesmo, você precisa colocar no teu registro, salvar, que você quer que o botão funcione para o Arpeggiator e não para o Auto Harmonizer. Uma pequena desvantagem aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos ritmos. Vou mostrar bastante coisa legal que a gente tem aqui. Basicamente, a gente tem 294 ritmos de fábrica, que é coisa pra caramba. E a gente tem mais 100 ritmos user, que você pode montar ou baixar ou pegar de outra pessoa, coisas do gênero. Lembrando que no site da Casio, eles têm diversos ritmos especial, ritmos brasileiros, com todos os acompanhamentos, para você poder baixar. Então são 100 memória user aqui para você poder usar. Dá para você montar um ritmo do zero também, então você pegar e tocar na bateria do teclado aqui do zero. Dá para você editar 100% do ritmo, você desligar algumas partes. Quando eu toquei a música, o Cantaloupe Island, lá no comecinho, junto com aquela bateria, tinha uma metaleira que eu achei horrível. Então eu consigo ir aqui nas edições e simplesmente ligar ou desligar aquela metaleira, eu vou no mixer e falo, isso daqui eu não quero, desligo. Então tem milhares de coisas aqui para você poder trabalhar em relação aos ritmos. Vocês sabem que eu não sou muito de usar essas coisas, então eu não vou entrar em milhares de detalhes, aí tem outras pessoas que podem fazer isso melhor do que eu, mas só para dar uma passadinha. Uma coisa que é legal também é que os ritmos, eles podem ter até 8 partes. Então você vai pensar numa bateria, numa percussão, numa outra percussão, numa guitarra, num baixo, então dá para você montar 8 frases ali diferentes. Aqui na mão tem umas coisas muito legais pra gente ver, que uma coisa que pelo menos eu não me lembro de outro teclado da Casio com isso, dos mais básicos, que ele tem 4 variações para cada ritmo, que é bastante coisa, né? Elas vão aumentando gradativamente a potência ali da banda. Então, geralmente a número 1 é aquela mais calminha, tal, até chegar no número 4, que é porrada com um monte de instrumento. Logicamente a gente tem o botão de introdução, o botão de ending, start, stop, a gente tem o botão de sincronia do start, né? Então para você ele só começar na hora que você começar a tocar. Tem o botão aqui do acompanhamento, que também tem a função Music Preset, que é basicamente são algumas memórias salvas, cerca de 300, um pouco mais de 300 memórias salvas, acompanhamentos já com uma base harmônica pronta. Então ele te sugere uma base harmônica famosa que tem de várias músicas, por exemplo, Dó 7+, Dó 7, Fá menor, sabe aquela sequência harmônica que todo mundo toca? Ele já tem aqui pronto com o ritmo só para você improvisar em cima, alguma coisa do tipo. Eu não uso muito, mas enfim, tá aqui também. Mas uma função que eu achei bem legal é esse Synchro Stop, que eu também não me lembro de ter visto em outro teclado da Casio, embora eu nunca tenha feito o review do 7200, né? Então eu vou mostrar para você como é que ele funciona, que eu achei bem interessante. Aqui, ó, eu deixei então já na minha memória número 6 aqui, ó. Você vai ver que tá com o Sync Start, o acompanhamento todo pronto, já deixei tudo no jeito para poder tocar, ó. Certo? Esse sync stop, logicamente, como eu falo, eu não sou especialista em teclado arranjador, então às vezes eu dou umas travadinhas aqui para poder tocar. Mas é bem legal, então simplesmente, ó, ele para na hora que eu tiro a mão. Achei uma função bem legal para você poder fazer esses breaks no meio da sua interpretação. Então é mais uma coisa nova, fora esses 4 padrões aqui de variação. Toda a galera também sempre me pergunta sobre os ritmos brasileiros. Esse já vem com um pouco mais de ritmos brasileiros, mas também pode baixar outros. Eu toquei aqui com o Bossa Nova, de fábrica, mas tem também, por exemplo, ó, o número 117 aqui, ó. Olha que legal esse sambinha aqui, ó. O cavaquinho do começo, ó.
Tem outros acompanhamentos, ó. Então, bem interessante aqui, bem bonito, que eu achei bem legal. A gente tem também Calypso, eu não vou nem me arriscar a tocar, ó. Mas só pra você ter uma ideia aqui, ó. O forró universitário. Tô tudo na variação número 1, né? Vou fazer a 4 também, ó. O short sertanejo, ó. Eu precisaria ajustar aqui o tempo também, só pra você ouvir. O baião. Achei bem legal, né? Pra deixar um pouquinho mais rápido. O pagode, o pagode eu não entendi muito bem aqui, eu achei meio estranho esse pagode. E daí já passa para outros estilos também. Mas achei bem legal eles terem feito esses ritmos brasileiros para o mercado brasileiro que aceita tão bem e gosta tanto da marca Casio. Bom, você vai dar uma olhadinha aqui também, a gente tem as duas USBs aqui, então to host e to device, né? O to host é para você poder mandar então e usá-lo como controlador, e o to device para a gente poder colocar então um pendrive, que eu acho, na minha opinião, mais legal do que usar cartão de memória, que é mais fácil a gente ter um pendrive em casa. Pelo pendrive você consegue tocar MIDI, plugou aqui, ele já leu o MIDI na hora, ou o AV 44 e 116 bits, né? Pena que ele não lê MP3, realmente eu acho que seria bem mais legal, mas ele lê aqui na hora esses arquivos. Pelo pendrive, você também pode usá-lo, né, para você poder transferir os user tones, os user rhythms, as suas gravações aqui dentro, as registrations. Se você quiser fazer, sei lá, você tem 400 registrations e dependendo do lugar que você vai tocar, você usa umas ou outras, você pode deixar tudo salvo ou no computador ou no pendrive tranquilamente. As suas phrases aqui, os seus phrases pads que eu já vou mostrar daqui a pouco, então tem muita coisa que você pode aproveitar. Olhando aqui mais pro lado, a gente tem algumas outras funções. Uma das coisas mais legais que eu sempre falo, a saída LR, que é exclusivo do CTX 5000, nenhum outro da linha CTX tem, né? A saída de fone, que é P10, né? Uma entrada de microfone também P10, tá? Eu testei aqui e é bem legal que você consegue usar o microfone e usar aquele reverb, o chorus ou o delay do Master Effect daquela registration e colocar para o microfone. Não precisa estar com esses efeitos ligados pro piano, por exemplo. Você pode direcionar só para o microfone. Tem um botãozinho de mic volume aqui, que é o ganho da entrada dele. O Audio In, que você vai usar o P2, o cabo P2 para ligar um iPad ou ligar um celular. A entrada de pedal número 1, a pedal número 2 ou expressão, né, que você pode usar o Expression Pedal ou um sustain. E a gente tem aqui também a fonte. Em relação ao sequencer dele, né, é o gravador interno, eu não fiz grandes testes, porque daí teria que gravar muita coisa, mas só para você saber que você tem então 10 espaços ali para você poder gravar as suas músicas, cada uma com 40 mil notas, então dá para você salvar muita coisa, e 17 faixas, sendo 16 que você pode executar e uma do sistema, ou seja, do acompanhamento. Fora isso, tem aquelas 30 songs prontas aqui que você quiser ouvir, já tá pronto aqui no teclado, 30 gravações padrão. Eu não testei muito, mas como eu falei, eu tenho certeza, pelo que eu vi no manual ali, você tem como editar coisa por coisa ali também, passo a passo que você colocou, tem como quantizar, tem como fazer um monte de coisa. Pra gente terminar essa parte aqui também do painel, tem esse phrase pad aqui, que eu vou colocar aqui um negócio bem legal, o meu timbre do banco 2, número 8, ó, só pra você ter uma ideia do que dá pra fazer com esse phrase pad. São 25 bancos, cada banco com 4 frases que você pode gravar e que você aciona no meio da música. Essa frase, ela pode ser tanto ser uma frase estática, como você pode também fazer com que ela obedeça o acorde que você está fazendo na mão esquerda. No caso aqui, eu fiz um estático, certo? Então, mais ou menos só para você ter uma ideia, ó. Certo? Então, uma brincadeirinha, gravei aqui, ó.
o efeito entra na hora que eu quero poder ter gravado ainda mais 3 frases para esse banco e ainda tem outros 24 bancos disponíveis, tá? E aqui é legal que essa frase ela pode ter até 16 compassos. Então se você quiser gravar uma frase legal de metal, por exemplo, para refrão, que você só quer que entre em determinado pedaço, você pode deixar na mão que funciona bem. Eu vou finalizar aqui o review fazendo o teste das caixas de som para você poder escutar com o microfone, igual eu fiz lá no do Go Keys e do Go Piano também. Antes, eu só quero te falar algumas coisas. Primeiro que essas caixas têm 15 watts cada uma, que é uma potência sensacional, você já tem um retorno aqui. Durante todo o review eu toquei com ela desligada para você ouvir só realmente o volume, o som, perdão, vindo do LR. Uma coisa importante você saber, ele não funciona a pilha, justamente eu acredito porque as caixas sejam muito potentes, então a pilha acho que não daria conta, diferente dos outros modelos da série. O auxiliar in é legal, aquela P2 que eu mostrei aqui antes, é legal você saber que ela também tem a função de cancelamento de voz, que é uma função que também já vem na Yamaha há um tempo, legal que a Casio correu atrás e colocou também, que não é uma função muito útil, porque quando ela vai cancelar a voz, ela acaba cancelando um monte de outras coisas. Mas basicamente, você colocou ali para tocar qualquer música no teu celular ali pela auxiliar in, ele vai fazer um cancelamento de fase e vai tirar tudo que está no centro. Então geralmente corta a voz, que geralmente é que está no centro, e muitas coisas, por exemplo, da bateria. Então às vezes para tirar uma música legal, que você vai ouvir o piano mais nítido, a guitarra mais nítida, ou mesmo se você quiser tocar a melodia, você vai ver que fica só o reverb ali no fundo da voz. É uma função para você poder testar. Também é legal você saber que esse teclado tem 7 kg, então ele não é muito leve pro padrão assim, mas provavelmente por causa das caixas de som também. Ele não tem sampler. Muita gente me perguntou, tem sampler? Não, não tem sampler. Se você precisa de sampler, vá ali pro MZX 300, MZX 500. E também uma outra coisa legal para você saber é que ele tem um programa que serve tanto para Mac quanto para Windows de Data Manager, que é para você justamente poder colocar na ordem que você quiser, poder baixar ritmos e tal. Se você tiver plugado aqui pela USB, ele é bem legal, você consegue organizar do jeito que você quiser. Para quem quer usar esse teclado como controlador, eu achei ele uma opção excelente, que você consegue mandar, além das teclas, o pedal de expressão, por exemplo, funciona normalmente. Opa, mudou um pouco as coisas aqui, né? Ó, só para você saber, o teclado vem com essa estante de partitura também, e agora eu tô aproveitando para conectar ele no meu iPad, como eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, e fazendo o áudio retornar aqui pelo auxiliar in, ou seja, o timbre que você vai ouvir agora é o timbre do iPad. O que acontece quando eu faço isso? Eu achei que o volume do auxiliar in ele é meio estourado. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque não dá para deixar o iPad muito alto. Em relação aos timbres internos do teclado, você vai ter que deixar ele mais baixo. Ou seja, você vai ter que aumentar mais o volume geral do teclado daí, tá bom? Mas o que eu fiz aqui? Eu montei um preset em que o meu piano tá zerado. Então quando eu toco aqui, só sai o som do iPad. Então o teclado tá entendendo que o interno dele aqui não é para funcionar. Agora eu vou colocar a tela do iPad para você ver um programa que eu uso aqui, o Galileu, para Hammond, para você perceber que, ó, ele funciona normalmente, ó. E além das teclas, eu consigo usar o meu pedal de expressão para poder controlar o volume, dá uma olhada ali no lado esquerdo do aplicativo que você vai perceber, ó. E eu consigo usar a minha modulation aqui também, ó. Ou seja, para quem está procurando um teclado para usar como controlador, isso daqui é sensacional, porque além de tudo, você pode levar ele para o palco e ter aqui um amplificador equivalente a um amplificador de 30 watts de retorno para você. Eu achei realmente muito legal. Essa sacada do pedal de expressão para mim foi muito boa. Claro que eu não podia ir embora sem mostrar então a potência dessas caixas de som. Você está ouvindo agora a minha voz pelo microfone de lapela, eu vou cortar, tá? Agora você vai me ouvir por este microfone aqui, certo? Só para você ter uma ideia do volume da minha voz. Estou falando aqui num volume relativamente alto, não estou gritando, mas estou falando médio. Só para você ver o teclado no máximo aqui, ó, como que fica, ó. Seguindo, voltando aqui com o meu microfone, ó, eu vou colocar aquele outro timbre também que eu tinha usado, aquele EP com o strings, ó. Tá no talo aqui para você poder ver o retorno sensacional que você teria aqui no palco e a qualidade dessas caixas, ó.
olha, eu tô no talo aqui, tocando forte e a caixa não dá problema nenhum. Então, realmente, assim, quem tá procurando uma ideia para poder ou ter um controlador com um amplificador, eu achei essa ideia sensacional. Com certeza, se eu tiver a oportunidade, eu vou ter um teclado desse para justamente poder usar com o meu iPad, quando eu precisar de uns timbres mais específicos, não tem problema nenhum a gente também buscar isso. Como controlador, eu coloco o iPad ali e uso essas caixas como retorno para mim, porque eu posso mandar o LR com a caixa ligada. Meu, não tem mais que preocupar com caixa de som, essa caixa tá virada para mim, ninguém vai reclamar no palco. Então eu achei uma ideia sensacional. Bom, nesse review eu falei um monte de coisa boa do teclado, então até agora eu não falei nenhum defeito dele. Eu anotei algumas coisinhas, mas assim, com certeza não desmerecem o teclado, porque ele é sensacional. Bom, uma das coisas que eu não gosto é que permanece aquela ideia dos teclados da Casio. Na variação que você tá, você precisa primeiro dar o fio dela, né? Primeiro dar a virada, para depois trocar para outra variação. Quando eu troco do 1 pro 2, simplesmente eu tô no 1, clico no 2, ele não faz a virada para mim para entrar no 2. Isso eu acho que é uma coisa que pelo menos no meu PSR antigão da Yamaha tinha e que eu sinto muita falta, porque daí eu tenho que apertar dois botões. Eu tenho que apertar o da virada e o de ir para a próxima variação. Então isso eu ainda acho um defeito. Aquela questão que eu falei no começo de não dar para salvar configurações master, assim, de function. Por exemplo, eu gostaria de salvar o touch. Como eu gosto do touch mais pesado, eu gostaria que isso ficasse registrado já para todos e que eu não tivesse que salvar timbre a timbre no meu registration. Mas assim, tem vantagem e tem desvantagem isso. Por exemplo, o botão do Arpeggiator, como eu falei, o padrão dele é estar sempre no Auto Harmonizer. Eu odeio a função Auto Harmonizer, eu queria que tivesse tudo no Arpeggiator. Então eu gostaria que tivesse essa opção de algumas coisas a gente conseguir mexer no master ali e não precisar ficar trocando em todos os timbres. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente pensar é que assim, existem muitas coisas que você pode editar, muitas coisas que você pode montar, tem muitos menus aqui e efeitos e tal. Só que, justamente, tem muitos menus, entendeu? Então, às vezes é um pouco complicado. Você vai ver que a maior parte dos efeitos, que para mim é uma das estrelas desse teclado, você não consegue acessar de uma forma fácil, a não ser o que você colocou aqui no botão de modulation. Então, sei lá, por exemplo, eu acho que valeria a pena ter um botão aqui pro reverb, ou pro chorus, ou pro delay, coisas do gênero. Ou mesmo, por exemplo, se a gente for pensar num PSR da linha ali 400, o 463, por exemplo, que tem aquelas duas rodinhas ali, uma para cutoff, uma para ressonância, coisas do gênero. Porque ele tem aqui, na hora que você entra e você edita o timbre, você tem como mudar o filtro, você tem como deixar nessa tela. Só que eu não tenho as coisas muito à mão para palco. E como eu vejo que esse teclado ele está sendo usado, a propaganda dele é para palco, eu sinto falta então de alguns controles a mais pro ao vivo. Porque no menu, em casa, você edita tudo. Daí é incrível, é sensacional. E como eu falei também na parte do auxiliar, na hora que eu estava usando o iPad, eu acho que o volume do auxiliarinho ele é um pouco descontrolado. Assim, eu gostaria de ter um pouco mais de controle sobre essa entrada para que eu pudesse subir o volume do meu iPad, diminuir a entrada e aumentar depois aqui. Então é uma entrada padrão, você não consegue mexer nisso. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não deixar o volume do iPad ou do celular muito alto, porque vai dar uma estourada mesmo e daí vai ficar feio o sinal que está vindo ali. Eu acho que para isso seria legal pensar mais para frente de ter uma entrada line-in, né? Aquele LR, ia ser sensacional, mas é claro, ia deixar o teclado mais caro, tá super dentro do padrão, não estamos reclamando disso. E quer queira, quer não, eu como um bom cara do Hammond, eu sinto falta daquele drawbar que tinha no CTK 7200. Para mim ia ser muito legal se eles tivessem mantido aquele controle, porque ele também dava para usar na hora de mixar e tal. Mas enfim, não dá para reclamar, esse teclado aqui ele é sensacional, ele veio para ficar no lugar do CTK 7200 e eu acho que ele fez muito bem essa função. Então tem muita coisa mais moderna, mais legal, mais bem trabalhada. Os timbres realmente estão muito melhores, as caixas de som melhores, a estrutura dele geral é um teclado robusto, embora ele seja de plástico, ele é bem robusto, ele é bonito mesmo de você levar pro palco. Então, enfim, eu só tenho realmente elogios a fazer e esses pormenores ali que a gente sabe que quando a marca programa alguma coisa, não dá para colocar tudo, porque senão o teclado sairia mais caro, sairia da faixa do que eles estão pretendendo trabalhar. Então, você que ficou até aqui, corajoso, corajosa, que aguentou esse review inteiro, muito obrigado por você ter ficado. Espero que tenha te ajudado na sua escolha de teclado. Não esquece de dar aquele joinha para ajudar a gente e também de se inscrever no canal para os próximos reviews. Em breve temos mais vídeos aí também programados. Então, um grande abraço e até a próxima.